Muito boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor no livro dos Salmos, Salmo 46, para a leitura da palavra do nosso Deus. Eu os convido a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. A nossa religião, a nossa fé, a nossa herança, é uma herança de homens e mulheres que lutaram muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos em um culto celebrando ações de graças ao nosso Deus por este feito de 507 anos. Este salmo que nós acabamos de ler, irmãos, foi um salmo que inspirou a Reforma Protestante.
O salmo que inspirou Martinho Lutero, um monge católico romano, a se libertar das amarras da velha tradição e voltar às escrituras sagradas. Foi por meio desta palavra que diz que o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ainda que as águas espumem, ainda que os montes se abalem, o Senhor permanece para sempre. Foi isso que fez com que um homem, usado por Deus, se levantasse contra toda uma estrutura de poder, para dizer que só o Senhor Jesus Cristo salva. 507 anos depois, o Presbitério Central da Paraíba tem a alegria de receber os irmãos para que nós possamos celebrar as grandes vitórias por todos esses séculos que o Senhor nos deu até agora. Quantas famílias foram impactadas pela reforma protestante? Quantas vidas foram mudadas? Porque um homem acreditou na palavra do Senhor. Espero que esta mesma coragem que Deus deu aos nossos pais na fé seja a coragem da Igreja de Cristo nos nossos tempos. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Em primeiro lugar, Senhor Deus, nós damos graças, muitas graças por estarmos aqui nesse lugar. A nossa vida é muito mais fácil hoje em relação à expressão da nossa fé, porque muitos homens já derramaram o seu próprio sangue para que nós pudéssemos ter liberdade de culto. E nós estamos aqui, Senhor Deus, não para celebrar a vida desses homens, ainda que sejam instrumentos teus pelos quais nós agradecemos ao Senhor. Mas queremos exaltar o nome do Senhor, que usa os homens em todas as épocas, em várias circunstâncias. E nós temos a certeza que a nossa geração também precisa da mesma coragem, do mesmo esforço, da mesma determinação de Lutero, de Calvino, de John Knox, de tantos outros homens que foram usados pelo Senhor para abençoar a tua igreja lá no século XVI. Que esta mesma coragem, o mesmo espírito que esteve, por exemplo, no apóstolo Paulo, no rei Davi, em Moisés, e certamente está nos nossos corações, possa mudar a nossa história e mudar a nossa geração. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Mas sabemos, ó Deus, que somos pecadores, miseráveis, e que precisamos, Senhor Deus, em primeiro lugar do teu perdão. Por isso, não teremos a ousadia de entrar na tua presença, sem primeiro reconhecer quem somos. Tenha misericórdia de nós. Somos fracos, somos tímidos, não temos coragem própria. Por isso, dá-nos, Senhor Deus, da tua livre graça, do teu amor imerecido, das tuas doces misericórdias, derrama sobre nós, sobre esta igreja, sobre todo o Presbitério Central da Paraíba. É a nossa oração no poder de Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe o presbitério. Deus abençoe a cada um de vocês. O coral das igrejas presbiterianas do Presbitério Central da Paraíba sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? E nesta noite nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. 165 anos do presbiterianismo aqui no Brasil, 507 anos da reforma protestante. A nossa igreja faz parte de uma linda história e nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas gerações possam estar sempre assim, com esse entendimento para o futuro, para que nada possa nos trazer desânimo nessa caminhada espiritual. Iniciamos o culto clamando triunfal, dizendo que grande é Jeová. E agora nós vamos declarar sobre essa cruz de Cristo, a contemplação dessa cruz. E em seguida, com singeleza, o coral irá cantar uma bela música sobre a oração. E por último, o hino da reforma protestante, Castelo Forte. Que possamos a ser agraciados pela mensagem do Evangelho através das melodias.
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Querido, vamos nos colocar de pé, onde iremos orar pelo reverendo André, o homem que Deus reservou, escolheu para trazer a palavra para o nosso coração nesta noite. Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, graças te damos por esta noite, agradecidos pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, agradecidos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó bendito Deus, colocamos diante do teu altar o teu filho, o reverendo André, que ele continue sendo boca de Deus, que ele seja usado para edificar a tua igreja nesta noite. Aceite a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o nosso presbitério, né, por essa iniciativa de promover esse culto alusivo à reforma protestante. É um culto ao Senhor, mas que traz à nossa mente esse lembrete da nossa história, do que Deus fez ao longo da história, e aqui nós estamos. É muito bom ver no meio da semana a igreja assim, a igreja cheia. Eu sei que temos aqui 4 igrejas, pelo menos, e seria tão bom que isso acontecesse com uma maior regularidade, mas pelo menos anualmente a gente vai fazer isso, não é? Essa programação, essa ocasião de culto solene, em virtude da reforma protestante, a gente pode fazer anualmente. Só faz bem a nossa alma recordar verdades eternas que foram recuperadas ao longo da história e que provocaram uma série de questões, dentre elas a nossa igreja aqui presente, as nossas igrejas, nessa maré da reforma protestante. Eu espero poder lhe servir, lhe abençoar com a palavra de Deus. Penso que é apropriado para a ocasião, além do texto já lido, que é o texto da reforma, o Salmo de número 46, o embalo da reforma se dá com essa canção, com essa poesia, com esse hino, com essa oração, Salmo de número 46. E penso ser bastante apropriado também fazer a leitura e, em seguida, pensar com vocês sobre o texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, capítulo de número 3. Gostaria de ler do verso 21 ao verso de número 28. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 28. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. No século XVI, no ano de 1517, em solo alemão, mais precisamente na região da Saxônia, surgem alguns pregadores itinerantes, pregadores vendedores de indulgências, perdão de pecados, pregadores que estavam a serviço do Papa Leão X, e isso, claro, para fins lucrativos, fazendo o mercado da fé. Abre parênteses, o que não é muito diferente do que acontece nos dias atuais em círculos cristãos. Fecha parênteses. Dentre esses pregadores, um se destaca, proeminente, importante, hábil pregador, bom comunicador. Estou falando de um frade da ordem dominicana, conhecido como Johannes Tetzel. Tetzel foi um hábil pregador, ao mesmo tempo que era bastante ardiloso. Persuadia os seus ouvintes, sabia lidar muito bem com as palavras, se comunicava bem e provocava as emoções. Ele costumava, com o propósito de vender as suas indulgências, ele costumava ameaçar as pessoas com o fogo do inferno. Na verdade, todos estavam perecendo. Todos estavam descendo as escadarias do inferno. E aquelas pessoas que o escutavam só podiam se livrar de uma maneira, comprando o perdão dos pecados. Ele ia muito mais além. Ele prometia àquelas pessoas que os parentes falecidos que estavam no purgatório poderiam se livrar do purgatório caso os parentes vivos que estavam ouvindo a sua pregação comprassem as suas indulgências, o perdão dos pecados. Ele costumava fazer uso de uma frase, de um refrão, na verdade. Dizia ele assim: tão logo o tilintar da moeda na caixa, a alma do purgatório salta e sai. Ele convencia muita gente dessa forma. No entanto, Tetzel se deu mal em algumas vezes. E eu quero destacar ao menos duas que estão registradas e que nós podemos confiar nos registros. A primeira é um tanto cômica, porque fala de um jovem que se aproxima de maneira muito astuta de Tetzel
e pergunta: pregador, eu posso comprar o perdão de um pecado que eu ainda não cometi, mas que eu vou cometer? Tetzel olhou para o jovem e disse: pode. Mas qual é o pecado? O jovem disse: assalto. Tetzel despachou, vendeu a indulgência, o perdão de pecados. Dias depois, o frade foi assaltado por esse jovem. O frade quis retruncar, mas o jovem mostrou a indulgência e disse: o meu pecado está perdoado. Agora, teve uma segunda ocasião, e essa não é nada cômica, é muito séria, e que tem desdobramentos históricos extraordinários, alcançando a gente. O ano era 1517, e a data era 31 de outubro. Foi quando um monge da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, inquieto com a venda daquelas indulgências e também insuportavelmente insatisfeito com toda a estrutura papista da época, foi até a porta da igreja que ficava no castelo de Wittenberg. E ali fixou as famosas 95 teses. Muitas delas eram ataques frontais a Tetzel, o pregador da ordem dominicana. A tese de número 26, por exemplo, diz assim: pregam doutrinas humanas. Aqueles que dizem, tão logo tilintar da moeda na caixa, a alma do purgatório salta e sai para o paraíso. Doutrinas humanas. Mas Martinho Lutero não apenas denunciava, ele também anunciava, por meio de suas teses, o verdadeiro evangelho. O falso era denunciado, juntamente com os seus propagadores. E o verdadeiro também era anunciado. A sua tese de número 67, por exemplo, diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. A discussão estava instalada. Mas o que Martinho Lutero estava fazendo não era meramente para provocar debates, o que era muito comum na época. Fixar teses e chamar os seus oponentes, seus adversários, pensadores que não se alinhavam com você, para debater sobre questões religiosas acadêmicas. Mas não era um interesse meramente acadêmico de ganhar o debate, o interesse de Martinho Lutero. O seu interesse era mais nobre. Ele queria colocar em relevo aquilo que estava obscurecido durante muito tempo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de suas análises, de seus estudos nas Escrituras Sagradas e, em especial, no Novo Testamento, ele faz uma redescoberta. As doutrinas que estavam encobertas, as doutrinas que estavam veladas, as doutrinas verdadeiras que não estavam sendo propagadas, agora são trazidas à baila. As pessoas tomam conhecimento. E a controvérsia se dá em torno de uma questão que pode ser considerada a mais importante de todas. E a questão é: como pode um ser humano
pecador, miserável, inadequado, corrupto. Como pode esse ser humano se apresentar justo diante de um Deus santo e justo? A Igreja Católica até hoje defende que o processo de justificação de um homem para ser aceito por Deus inclui fé e obras. Você precisa de fé e de obras. Fé mais obras. Martinho Lutero, dentro do sistema católico romano, vai contra esse arcabouço teológico, contra essa estrutura bem construída, e por meio de sua perspicácia, de que as obras não podem acrescentar nada à fé, tendo em vista que nada o homem pode fazer para ser justo diante de Deus, e aí considere a relação neurótica, isso é importante, a relação neurótica que o monge tinha com Deus. Porque para Lutero, já que ele vivia dentro daquele sistema, a espiritualidade com a salvação era nada mais e nada menos do que um concurso entre pecados e méritos. Tudo depende do que eu faço. O monge ficou perturbado. Ele sabia que não conseguia atender às exigências da lei, e no fundo, todo mundo sabe disso. Ele descobre que o Novo Testamento não está comunicando esperança, dizendo que as pessoas têm que ter fé mais obras. Ele descobre que a salvação é somente pela fé, é somente pela graça, é somente por Cristo. A justificação é somente pela fé. Deus declara o pecador inocente somente pela fé. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A doutrina da justificação pela fé é muito cara para nós. Lutero vai dizer que essa doutrina é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. E ele acrescenta: a igreja não pode existir por uma hora sem essa doutrina. João Calvino vai dizer que a justificação pela fé, essa doutrina, é a junta principal por meio da qual toda a doutrina da salvação é articulada. J.I. Packer, corroborando toda a tradição reformada, teólogo anglicano, ele vai dizer: olha, a doutrina da justificação pela fé é o Atlas que carrega em seus ombros toda a doutrina cristã. Não podemos mensurar, não temos como medir a importância dessa doutrina. É doutrina central, a justificação somente pela fé. É sobre isso que o texto fala. Texto que aparece na carta que é considerada a carta magna do apóstolo Paulo. Aqui você encontra pérolas preciosas acerca do Evangelho, verdades eternas do Evangelho que nós não encontramos em nenhum outro lugar, talvez. Certo comentarista disse a respeito desse texto que esse possivelmente, o texto que acabamos de ler, possivelmente é o parágrafo mais importante, se é que isso existe, é o parágrafo mais importante jamais escrito. Estamos diante de um texto, portanto, de uma riqueza teológica, de uma riqueza evangélica, de uma riqueza espiritual, de uma riqueza de esperança, para a gente que sabe que não pode se apresentar adequadamente diante de Deus por meio de sacrifícios próprios. Nós estamos diante de um texto que jorra esperança. E a pergunta
que pulsa nesse texto e que deixa escapar por meio da argumentação do apóstolo Paulo é a seguinte: como pode um Deus justo justificar um ímpio sem comprometer a sua justiça e sem se relacionar com a injustiça desse? A pergunta faz sentido. Como pode um Deus justo justificar o injusto sem comprometer a sua justiça e sem se relacionar com a injustiça desse? No capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, verso 4: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Versículo 5: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Mas confia no Deus que justifica o ímpio. Como é que Deus justifica o ímpio? Como pode um Deus justo justificar o injusto sem comprometer a sua justiça e sem se relacionar com a injustiça desse? E a resposta, ela pode ser sintetizada da seguinte maneira, à luz do texto que lemos: isso pode acontecer pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo, por meio da fé. Deus justifica o ímpio pela sua graça, baseada em Cristo Jesus, por meio da fé. Aqui nós temos nessa resposta a origem, o fundamento e o meio da salvação. A origem da salvação é pela graça. O apóstolo Paulo deixa claro, quando inicia o texto: mas agora se manifestou uma justiça. Se manifestou uma justiça que provém de Deus. Uma justiça do alto. O homem carece de uma justiça que seja perfeita, para que ele possa então se apresentar diante de Deus com essa justiça. Deus manifestou essa justiça. Ele derrama essa justiça. Ele dá essa justiça. É uma justiça que provém de Deus. Mais à frente o apóstolo Paulo diz, no versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício. É uma outra forma de dizer, mas agora manifestou uma justiça. Na verdade, ele está afunilando a questão, e à medida que ele afunila, ele vai revelando algumas coisas necessárias. Essa justiça manifesta e que equipa o homem para a salvação é, na verdade, o Verbo encarnado que se fez homem entre nós, o Verbo que encarnou, a palavra eterna de Deus que veio ao nosso encontro, que foi obediente, o Filho de Deus, que morreu uma morte de cruz, pagou por nós. Mas o ponto aqui ainda não é o fundamento da nossa salvação, mas a origem. É Deus, o Pai, e claro, com o Filho e com o Espírito, providenciando para nós justificação. É graça de Deus. Amados, a diferença do Evangelho para as demais religiões que não correspondem à natureza do Evangelho é, como disse um teólogo suíço de ordem neo-ortodoxa chamado Emil Brunner. Ele reconhece que a diferença é uma diferença de movimento. O Evangelho faz um movimento para baixo. As religiões que não correspondem ao Evangelho faz um movimento para cima. É uma tentativa de elevar-se a qualquer custo à presença de Deus, por meio de esforços, por meio de obras, por meio de algum programa, por meio de alguma coisa, por meio do faça aquilo, não faça isso. O Evangelho
diz assim: você tem que fazer, mas você não pode. E esse Deus que diz que a gente tem que fazer e que a gente não pode, Ele oferta. Oferta o que a gente precisa. É graça. É favor de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Um autor que gosto muito de ler, que é o Kevin Van Rose, em seu texto sobre a autoridade das Escrituras, em um contexto pós-verdade, ele vai dizer que o sola gratia é talvez o sola mais importante da reforma. É através do sola gratia, somente a graça, que tudo o que temos como sola escritura, sola fide, sola deu glória, tudo é sustentado. Essa é a fonte, a graça de Deus. Você deve lembrar da história do C.S. Lewis, quando este entra num recinto e lá estudiosos, especialistas estão debatendo para saber ou para chegar a um denominador comum sobre o que há de exclusivo na religião cristã e que, portanto, isso pode ser identificado como algo que não existe nas demais religiões. Era um debate sobre religiões comparadas. C.S. Lewis chega, quando entra no recinto, que vê o tumulto, as conversas e nenhuma resolução, ele pergunta qual é o problema é apresentado, o problema é esse, e aí C.S. Lewis diz, mas isso é fácil. O que há de exclusivo na religião cristã? A graça. Nenhum outro sistema religioso propõe a salvação pela graça. É única e exclusivamente pelo favor de Deus. Essa é a origem. Agora o apóstolo Paulo apresenta o fundamento. É pela graça de Deus, baseada em Cristo Jesus. Ele deixa claro isso no texto, quando diz que Deus o ofereceu como sacrifício, versículo 25. Para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É somente com base em Jesus Cristo que a pergunta, como um Deus justo pode justificar um ímpio sem comprometer a sua justiça e sem se relacionar com a injustiça desse, tem justificativa. Porque a justificação, ela não está acontecendo de maneira arbitrária. Deus decidiu justificar o seu povo e ponto final. Não, o nosso Deus não passa pano sobre pecado. Todo pecado deverá ser punido. Nós fomos punidos em Cristo Jesus, ou os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Ele, como sacrifício substitutivo, toma o nosso lugar, carrega os nossos pecados, leva as nossas iniquidades. E como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Paulo, na verdade, para falar da salvação em Cristo Jesus, ele usa duas expressões importantes: redenção e propiciação. A redenção diz respeito a um resgate. Era uma palavra comumente utilizada no Antigo Testamento para o resgate de um escravo, por exemplo. Era muito corriqueiro na sociedade de outrora, principalmente no contexto veterotestamentário, as pessoas contraírem dívidas e não conseguir pagar tais dívidas. E aí essas pessoas se ofereciam como
como servas, como escravas. E aí ficavam presas a algumas funções, a alguns ofícios, sem poder ter uma vida que almejasse. E aí vinha alguém muito rico e pagava pela libertação dessa pessoa. No Antigo Testamento você tem até lei que beneficia essas pessoas. Então há esse prenúncio de resgate no Antigo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus é esse redentor, é esse que nos resgata, que nos compra, que nos tira das trevas para a maravilhosa luz. E isso ele faz como? Por meio de sua obra na cruz, que é manifesta aqui através da palavra propiciação. Ele é a nossa propiciação. Ele é aquele, em outras palavras, que aplaca a ira de Deus. A ira que estava contra nós, a ira de Deus que estava sobre nós, a ira que merecíamos, é desviada para o Filho de Deus. Ele sorve toda essa ira e paga os nossos pecados na cruz do Calvário como sacrifício substitutivo. E quando Deus nos justifica, Deus está nos justificando, isto é, nos declarando inocentes, não aleatoriamente, mas com base na sua punição em nossos pecados em Cristo Jesus. Ele é sacrifício substitutivo, Ele toma o nosso lugar. E aí você pode então fazer tremular a bandeira do solus Christus. Somente Cristo. Certa vez perguntaram a Calbart se ele sabia o momento da sua salvação. E eu achei a resposta dele interessante. Você sabe o dia em que você foi salvo? Você consegue datar isso? Ele disse, sim, claro. Fui salvo no ano 34 depois de Cristo, num lugar chamado Gólgota, numa sexta-feira, uma tarde, me recordo muito bem disso, disse Calbart. É por meio de Jesus Cristo, é com base no sacrifício dele, é pelo que ele fez por nós que Deus nos declara inocentes. Mas qual é o meio? A fé. A origem da justificação é a graça, a base é Cristo e o meio é a fé. O homem é justificado somente pela fé, independente das obras da lei. E aqui nós precisamos deixar claro que essa fé, ela não é algo que substitui as obras, como algumas pessoas pensam. As minhas obras agora é a fé. Não. A fé não é algo, ou não é uma virtude meritória da nossa parte. A fé, nesse caso aqui, é um dom de Deus que serve como instrumento para se apropriar dessa salvação revelada em Cristo Jesus pela graça. É por isso que John Stott vai dizer que a fé é a mão que se abre, é o olho que vê e é a boca que bebe. É a mão que abre para receber o presente, é o olho que aprecia a nossa salvação, que é Cristo Jesus, e é a boca que se abre para beber da salvação. Essa fé que Ele nos deu não é, portanto, um motivo de nós nos gloriarmos, mas é um instrumento que nos leva a apreciar a nossa salvação em Cristo Jesus e a descansar nele. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador galês do século passado, ele diz algo muito pertinente sobre a fé. Ou melhor,
sobre o homem que tem fé. Essa fé aqui. Ele diz assim: o homem que tem fé para a justificação já não olha mais para si mesmo, já não olha mais para o que foi um dia, já não olha mais para o que é, e já não olha para o que vai se tornar. O homem que tem fé olha somente para Cristo Jesus e em sua obra descansa. Você tem fé? Você confia nos méritos de Jesus? No sacrifício dele, na obediência dele, na humilhação dele, no sangue derramado, na morte, na ressurreição, na assunção. Você confia em toda essa obra? É nisto que consiste a nossa justificação, irmãos. E aí o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação prática que é, ao meu ver, no fluxo do texto, para onde essas verdades nos levam. Versículo de número 27. Onde está então o motivo de vanglória? Em outra tradução, onde está a jactância? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Meus irmãos, a salvação pela graça, baseada em Cristo, por meio da fé, nos leva a uma prostração de humilhação aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta retórica que Paulo faz é uma pergunta de natureza prática. Onde está a jactância? Quem é que se aventura em dizer que se orgulha de alguma coisa em si mesmo? Onde está o orgulho? Onde está a ostentação pessoal, até mesmo religiosa, já que tem um público-alvo aqui judeu? Onde é que está o motivo de glória de vocês? Não tem mais. Foi excluído. Por que foi excluído? Porque não tem mais obediência à lei para a salvação. Na verdade, isso nunca teve. A não ser no jardim, mas a partir da queda, o homem não consegue cumprir. Ele é inapto, ele não tem habilidade para cumprir as exigências da lei, e Deus tem que prover essa justiça, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como em toda a história da redenção. E Paulo está no ápice da revelação, dizendo qual é o motivo de vanglória. E aí você há de lembrar que este que está fazendo essa pergunta tinha motivo para se gloriar na carne. Ele escrevendo aos Filipenses, e preste bem atenção nisso, eu acho o que Paulo escreve aqui assim de uma força, de uma provocação. Filipenses capítulo 3, versículo 4, olha só, irmãos, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda,
por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo diz que não se vangloria em sua carne, embora ele tenha razões que sobejam. Ele se gloria somente em Cristo Jesus. E é para essa conclusão que ele nos leva no texto que nós lemos em Romanos. Para a cruz. Certa vez perguntaram a Carl Henry, um grande pensador cristão do século passado, um homem com muita contribuição acadêmica, mas um homem simples, humilde. E perguntaram a ele, já ele avançado em idade, Dr. Carl Henry, como foi que o Senhor se manteve tão simples e tão humilde durante toda essa sua jornada? Ele respondeu, mas me digam uma coisa, como é que alguém que vive à sombra da cruz pode viver de maneira diferente? Nós somos o povo que vive à sombra da cruz. E é na cruz, e é com ela, que nós nos orgulhamos, que nós nos gabamos, que nós nos gloriamos. É isso que Paulo vai falar, escrevendo aos Gálatas. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a gente não tem nenhum motivo de vanglória, sabe? Nós estamos comemorando 507 anos de Reforma Protestante e nós devemos celebrar, festejar, fazer culto, cantar, ler as Escrituras, pregar a palavra, proclamar verdades. Mas nós não nos gabamos disso, ou pelo menos não devemos. Nós não ostentamos a nossa tradição reformada, ou pelo menos não deveríamos. Nós não ostentamos os nossos símbolos de fé. Nós não nos gabamos nessas coisas. Nós não podemos bater no peito e dizer que somos reformados e temos uma herança reformada e tentar de alguma maneira ser diferente dos demais, com certo ar de superioridade. Até porque, quanto mais nós conhecemos da nossa tradição, das Escrituras, do Evangelho, de Deus, mas a gente vai concluindo que nós não temos o conhecimento suficiente, que a nossa mente é pequena, que o nosso coração é mesquinho, por vezes com essas verdades que nós não compartilhamos com os outros e que às vezes queremos debater só para que o outro saiba que a gente está com uma verdade ou com uma razão. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, para. Não há lugar aqui para vanglória. Ninguém ostenta absolutamente nada, a não ser uma coisa: a salvação pela graça, baseada em Cristo, mediante a fé. Devemos fazer, e aqui eu quero concluir, a oração de um estimado teólogo, que disse assim: Senhor, Tu és minha riqueza, sou Tua pobreza. Tu és meu céu, sou Teu inferno. Tu és minha justiça, sou Tua maldição. Tu és tudo,
eu não sou nada. E cair aos pés dele e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. As doutrinas reformadas devem levar o nosso coração ao mais profundo constrangimento diante do amor de Deus derramado sobre nós, pelo favor de Deus derramado sobre nós, pela graça de Deus, pela justiça de Deus, pela salvação, pela fé que nos foi dada. Como disse um estudioso da teologia reformada, e aqui eu quero encerrar mesmo, todo o esforço dos reformadores, isso vem depois, claro, mas está lá, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura, sola Deo Glória, e aqui perceba que os 5 solas estão sendo contemplados, porque prego com base no sola Escritura, apresento o texto com o sola gratia, solus Christus e sola fide, e isso só deu glória, somente a Deus a glória. Agora, tudo isso, como disse esse pensador, eu acho que ele tem razão, todo esse esforço dos reformadores foi um esforço pela crux sola, que é o somente a cruz. E Martinho Lutero vai falar justamente disso, quando ele fala crux sola est nostra teologia, que essa expressão em latim é somente a cruz é toda nossa teologia. Nós nos recolhemos em nossa insignificância e ostentamos a cruz de Cristo, que revela graça, justiça, misericórdia, glória de Deus. Quero orar com você. E em seguida o reverendo Erivan estará impetrando a bênção. Senhor, nós te rendemos graças por esse dia. Louvamos o teu nome pelo advento da reforma, pelos homens que foram levantados, como Lutero, como Calvino, como John Knox, e que assumiram responsabilidades e compromissos para além de suas forças. E tudo isso orquestrado pela tua providência. Nós queremos louvar-te nesta noite de quinta-feira, 31 de outubro, celebrando a reforma, comemorando a reforma e te agradecendo por essas vidas que foram doadas na missão ao Senhor, no serviço ao Senhor, para a glória do Senhor. Continue levantando a tua igreja em nosso tempo para comunicar essas mesmas verdades, as antigas verdades, as verdades encontradas nas Escrituras. Preserve as nossas igrejas, conserve as nossas igrejas, nos conserve na boa doutrina, nos preserve na boa doutrina, preserve os púlpitos da nossa denominação, e que por meio das nossas igrejas, o teu evangelho, a esperança que há no evangelho seja comunicada para os 4 cantos da terra. Assim, eu oro a ti juntamente com os meus irmãos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém.
Queridos, fiquemos de pé. Nós vamos implementar a bênção, mas, por favor, depois da bênção, não saia, nós vamos ter um último momento com a igreja, tá certo? Recebam a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, único e suficiente Pai, que o poder, a comunhão, as doces consolações que são advindas do Teu Santo Espírito, Senhor, repouse sobre este povo aqui presente, repouse sobre a sua descendência santa, aqueles que estão perto e as que estão longe, e repouse sobre todo o povo de Deus, espalhados nos 4 cantos do planeta Terra. Irmão, sente aí 2 segundos, não mais do que isso. Meus amados, nós do Presbitério Central da Paraíba queremos agradecer ao Senhor por este momento e queremos nos despedir, mas antes nós precisamos fazer apenas um momento com a igreja. Nós queríamos apresentar a diretoria, a mesa diretora do Presbitério Central. Claro que conjunto com seus pastores nós também aproveitaremos e apresentaremos a igreja que veio com o seu pastor. O nosso Presbitério Central da Paraíba, neste ano, está sob a presidência do reverendo Augusto Braine, que aqui se encontra. Por favor, reverendo Augusto, junto com ele, por favor, a igreja presbiteriana do Alto Branco, que se encontra no nosso meio, fique de pé. Juntamente está aí os nossos irmãos, está aqui o presbítero Nakamura. Meu irmão, que Deus te abençoe. A vice-presidência do nosso presbitério este ano está comigo, reverendo Erivan, e junto com também conosco está o presbítero Robson, que é o 2º secretário, que está conosco, e junto conosco está a igreja presbiteriana Renascer na cidade de Queimadas. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. Nós temos, representando também no nosso presbitério, o 1º secretário do nosso presbitério, o reverendo Joabe, da igreja presbiteriana Zona Sul, lá no Catalé. Junto com ele, levante-se, por favor, aqueles que fazem parte da igreja presbiteriana Zona Sul, lá no Catalé. Irmãos, nós temos também, ainda como tesoureiro do nosso presbitério, o presbítero Antônio Cavalcante. Por favor, fique de pé. Nosso conhecido Toninho de Madrinha, o Toninho de Neide, fica a sua escolha. Tá aí, obrigado, meu presbítero. Registramos a ausência do nosso secretário executivo, por motivo já justificado entre nós, do nosso pastor Lorinaldo Mota, que é o secretário executivo do nosso presbitério. E claro, junto a tudo isso, nós nos alegramos em poder receber esta igreja, ser a hospedeira nessa noite, e por isso eu convido o reverendo André, junto com seus presbíteros Jada e os mais presbíteros que aqui estejam, a ficarem de pé, e toda a igreja hospedeira nessa noite. Amém. Obrigado, igreja presbiteriana Renascer em Campina, por nos hospedar nesse primeiro encontro, nesse primeiro culto de gratidão a Deus pelos 507 anos da Reforma Protestante. Agora, faça favor, todos fiquem de pé. Todos fiquem de pé. Isso. Quero ver justamente aí para que as meninas possam fazer esse registro desta que foi o primeiro encontro, e com certeza já arde no nosso coração, né, reverendo, como presidente do presbitério. Pastor André foi muito feliz quando falou sobre isso. Este é o primeiro encontro de muitos que virão. Iremos celebrar muito ainda em comunhão. Então, para isso, queridos, eu queria pedir a você agora, que você pudesse olhar para um irmão aqui de uma outra igreja co-irmã. Talvez você se encontre apenas, talvez no centro, na rua, nos comércios, mas hoje é o dia de você celebrar com esse irmão nesse lugar. Então olhe para um irmão da igreja presbiteriana lá de Queimadas, do Alto Branco, aqui de Campina, sai do seu lugar, deseje uma boa noite, abrace o seu irmão e faça a santa comunhão dos santos pecadores valer a pena. Que Cristo Jesus nos abençoe. E só lembrando, depois de tudo isso, o coral vai ficar aqui para a foto oficial do nosso coral.
Ok? Então vem para cá o coral, os irmãos músicos, todos vão ficar aqui para ficar. Queremos agradecer os meus irmãos músicos. Deus abençoe. Só tem fera aí. Um dia eu chego nesse nível. Coral, por favor, coral. Ribeiro, você aí traga o